Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de geografia. Na aula de geografia, nós vamos estudar aqui, ó, nosso livrinho. Vamos estudar aí das páginas 42 até a 45 sobre o organograma, certo? Dos 3 poderes no Brasil, certo? Você já vem aí, nós já estudamos também uma parte desse assunto. Nós temos no nosso país os 3 poderes. Deixa eu arrumar aqui. Dos 3 poderes. Aqui, agora sim, agora dá para ver. O organograma dos 3 poderes. O executivo, legislativo e judiciário, certo? Primeiro vamos lá ao conceito de organograma, certo? Organogramas são representações gráficas da estrutura e da hierarquia de uma organização. Então, toda a estrutura de uma organização eu posso colocar através de um organograma, que é a representação gráfica, uma representação através de imagens. Elas representam o nome do cargo, órgão ou setores organizados em diferentes linhas e colunas. Podem ser ligadas por setas, por fios, que mostram as relações entre eles. Os fios e setas verticais representam a hierarquia. No livro de vocês, tem mostrando aqui, certo? Essa organização, tá bom? Eu vou descrever esse tipo de organização, certo? Desse organograma. Vamos lá. O poder legislativo, deixa eu vir agora para cá, botar na apresentação. Agora sim. Vamos lá. Primeiro, o nosso território é dividido em estados e esses estados estão divididos em municípios. Isso nós já vimos em aulas anteriores. Os municípios são governados pelos prefeitos e vice-prefeitos. Os estados são governados por quem? Pelos governadores e vice-governadores. O país é governado pelo presidente e vice-presidente. Todos eles são eleitos pela população, ou seja, são escolhidos por meio do voto da maioria das pessoas, para que assim possam exercer o poder em nome delas. Então, prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, senadores, deputados são escolhidos através, aqui no Brasil, pelo voto direto, certo? Para que eles possam exercer o poder em nome de nós, certo? Cidadãos. Eles é que vão nos representar, ok? Então, vamos lá. No nosso país, nós temos o poder executivo, ou o poder legislativo. Vamos começar aqui, como eu coloquei aqui. O poder legislativo, que é aquele que se preocupa em elaborar ou modificar as leis. É composto pelos parlamentares, ou seja, vereadores, no caso dos municípios, deputados estaduais, que ficam nos estados, deputados federais, que são escolhidos nos estados para representar o estado em Brasília, e o Senado, que é composto pelos senadores, que também são eleitos pelo povo. Eles, certo? O legislativo é responsável por elaborar, modificar as leis. E eles também têm a função de fiscalizar o poder executivo, certo? E aí eu tenho no poder legislativo, dentro do quadro Brasil, certo? Eu tenho deputados federais e tenho senadores. No caso dos estados, eu tenho os deputados estaduais. E no caso dos municípios, eu tenho os vereadores. Poder executivo é aquele que se preocupa em aplicar as leis e as políticas sociais. É aquele que vai executar tudo aquilo que vem do legislativo, certo? E executar todas as políticas públicas, certo? Para
o município, tá aqui perdido o mouse, o município, que nesse caso é o prefeito, os estados, que nesse caso vai ser representado pelos governadores, e em todo o país, de modo geral, o presidente da República. Então, esses três são o poder executivo em cada setor, certo? Que ele é responsável, o prefeito no seu município, o governador no seu estado e o presidente em todo o país. São eles que executam as leis, aplicam, colocam em prática o que pediu o legislativo e também todas as políticas públicas, certo? Que são exigidas para o bem-estar social. E, por fim, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é responsável por julgar os crimes e avaliar as leis, se elas são constitucionais ou não, ou seja, se elas obedecem à Constituição Federal. Gente, a Constituição Federal é o documento, certo, que estrutura e organiza as leis no país. Nenhuma lei pode ferir a lei máxima do país, que é a Constituição Federal. Então, o Poder Judiciário ele é responsável tanto por julgar crimes, quanto avaliar se as leis que são criadas pelo Legislativo e que são executadas pelo Poder Executivo são constitucionais, ou seja, obedecem à Constituição. E esse Poder Judiciário ele é representado por quem? Pelos juízes, desembargadores, isso no caso dos estados, certo? E dos municípios. E existem também, com relação ao governo federal, eu tenho o Supremo Tribunal Federal, certo? E os tribunais superiores. Isso dentro da esfera do governo federal. Brasil, eu tenho lá em cima, no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Depois eu venho para os estados, os tribunais estaduais e os tribunais federais que existem nos estados. E nos municípios eu tenho os juízes estaduais e também os juízes federais que atuam nos municípios. Cada um deles é responsável por julgar e avaliar se as leis que são executadas no âmbito do país, dos estados e dos municípios se obedecem à Constituição, certo? Aqui, vocês podem ver, olha, legislativo. No âmbito federal, eu tenho os deputados federais e os senadores. No âmbito estadual, eu tenho os deputados estaduais. E no âmbito municipal, eu tenho os vereadores. No executivo, que é aquele que coloca as leis que o legislativo criou em prática, eu tenho, em âmbito nacional, o presidente da República. No âmbito estadual, os governadores. No âmbito municipal, eu tenho os prefeitos, certo? E tenho também os secretários. O mouse sumiu de novo. Prefeitos e secretários. Aqui nos governadores, eu também tenho governadores e abaixo dos governadores eu também tenho secretários. Com o presidente da República, para auxiliar ele a executar todas as leis, eu tenho os ministros e esses ministros têm seus secretários, certo? Poder Judiciário, que é o que fiscaliza, o que vai julgar os crimes e vai fiscalizar se as leis criadas aqui e executadas aqui estão obedecendo à Constituição. Aí eu tenho o Supremo Tribunal Federal, que abrange o quê? Toda a esfera federal. Eu tenho os tribunais estaduais, que vão julgar os estados, e eu tenho os juízes, que vão julgar os municípios, certo? Então, de forma resumida, certo? Esse seria o organograma dos três poderes no nosso país. Agora, vamos
as nossas atividades, certo? Deixa eu fechar aqui e abrir aqui. Pronto. Na página 43, eu tenho assim, primeira questão. Com base na leitura do organograma da página anterior, que é da página de vocês, 42 do livro de Geografia, ligue com lápis de cor os cargos indicados a partir de seus respectivos poderes. Use uma cor diferente para cada um dos poderes. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo, prefeitos, deputados federais, vereadores, presidentes, juízes, deputados estaduais e governadores. Do lado direito, eu tenho o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Vamos lá. Quem faz parte do poder executivo? Eu marquei aqui de vermelho. Prefeitos, presidente e governadores. Eles executam, colocam em prática as leis. Poder legislativo, que é o que cria, certo, as leis. Eu tenho os deputados federais, eu tenho os vereadores e eu tenho os deputados estaduais, aqui de azul. E poder judiciário, que é o que julga, certo? Eu tenho os juízes aqui de laranjinha que eu coloquei para vocês. E a segunda questão. Com base nas informações do texto abaixo, complete o organograma de uma prefeitura apresentado a seguir. Vou ler o texto para vocês. Em um pequeno município brasileiro, uma prefeita chefia a administração municipal junto com o vice-prefeito, que é quem toma as decisões em sua ausência. Com o auxílio de uma assistente, cada secretário municipal responde por áreas diferentes, como saúde, educação e cultura. Recentemente, os dois secretários informaram a necessidade de contratar estagiários para ajudar em seus projetos especiais. Então, vamos lá ao organograma então, dessa prefeitura. Eu tenho o prefeito e quem assume quando existe a necessidade ou quando o prefeito não está é quem? O vice-prefeito. E aí, abaixo do vice-prefeito, eu tenho os secretários, certo? Eu tenho aqui um secretário e eu vou ter aqui outro secretário também, certo? Esse. E abaixo dos secretários, eu tenho os assistentes, certo? De acordo com esse texto, eu tenho os assistentes. E cada assistente disse que precisava de estagiários. Então, eu tenho o estagiário 1 e o estagiário 2. Aqui eu também tenho o estagiário 1 e o estagiário 2. Então, esse seria o organograma. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Opa! As setinhas para eu ligar esse organograma aqui. Aqui. Vamos colocar outra setinha aqui. Para vocês saberem qual é a ordem. E vamos aqui. Pronto. Então, aqui está o organograma dessa prefeitura que eu tenho de acordo com esse texto. Vamos lá agora à página 44. Na página 44, a primeira questão diz o seguinte. A Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou em 2015 os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, para serem cumpridos pelos governos de 193 países até 2030. Ou seja,
nós estamos em 2021, faltam apenas 9 anos para que isso tenha que ser cumprido. Conheça esses objetivos abaixo. Vou dizer a vocês. Erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis. E aí eu tenho até o objetivo 17, parceria pelas metas. Vocês vão fazer o quê? Aqui no livro diz para vocês, para fazer em grupo, certo? Pesquisar em jornais ou internet se o governo do seu município está trabalhando para garantir o cumprimento desse objetivo. Só que aí vocês vão ter que fazer individual, já que a gente não está em sala de aula para fazer em grupo, vocês vão fazer individual, vocês vão escolher um desses objetivos aqui e vão ver se o seu município está fazendo esse objetivo ou está procurando desenvolver esse objetivo que está aqui, certo? Para que se desenvolva isso até 2030. Então, por isso que eu coloquei aí A1 da página 44 como individual, já que cada um vai fazer o seu. Na questão 2, tem assim: no Brasil e em outros países, muitas famílias se mudaram e ainda se mudam do campo para a cidade. Isso provoca a expansão do espaço urbano dos municípios e as transformações no espaço rural. Veja um exemplo abaixo e depois responda as questões. Eu tenho aqui duas imagens. É a vista aérea do estádio do Morumbi, no município de São Paulo, em dois momentos. Do lado esquerdo, no ano de 1960, e do lado direito, em 2014. O que aconteceu, então, aqui? Na letra A, ele diz: que transformação ocorreu nessa parte do município de São Paulo? Quando ele foi construído, o estádio lá do Morumbi, em 1960, quando ele estava sendo construído, o que acontecia? Você via mais áreas verdes, certo? Algumas ruas, só que o seu entorno tinha muita área verde, certo? Esse ambiente mais rural, certo? Mais campo, deu lugar ao quê? A uma cidade ao redor do estádio. Você vê que na outra foto tem várias avenidas abertas, certo? Tem várias casas, prédios, construções que não existiam na década de 60. Então, vocês vão colocar aí na letra A: a cidade cresceu, o ambiente rural deu lugar a uma cidade grande com avenidas, prédios e casas. Letra B. Pinte os quadros que indicam os prováveis desafios que foram surgindo para o governo desse município, causado pelo crescimento da população e pela expansão do espaço urbano. Utilize as cores que preferir. Eu marquei aqui, nesse quadradinho azul, certo? Quais os itens que foram um desafio para o governo. Aumentar a oferta de transporte, porque quando você tinha uma cidade mais rural, uma cidade menor, você não precisava de um transporte público, certo? Você era uma cidade pequena, era um local, certo? Que não precisava de transporte público. Com o aumento da cidade, o aumento da população e o crescimento, a expansão da cidade, eu preciso de transporte público. Eu preciso aumentar essa quantidade de transporte público. Preciso também ampliar o serviço de coleta de lixo. Quanto maior a cidade, mais lixo ela vai produzir. Então, eu preciso ampliar essa coleta de lixo, eu preciso aumentar os pontos de coleta de lixo, eu preciso aumentar essa coleta para que a cidade não fique suja. É claro que eu tenho que contar com a população que também não produza tanto lixo. A gente já estudou em aulas passadas de ciências, principalmente na Semana do Meio Ambiente, como não produzir tanto lixo, utilizando a reciclagem, a reutilização, certo? Para não produzir tanto lixo. Diminuir os impostos, eu não marquei porque se eu aumento o tamanho da cidade, a cidade tem mais necessidade. Eu preciso de mais hospitais, eu preciso de mais postos de saúde, eu preciso de mais escolas, eu preciso de mais creche, eu preciso de mais
habitação. Então, tudo isso, para ter tudo isso, como é que eu sustento o Estado? Nós já vimos isso na aula foi geografia? Foi geografia também. Como é que o Estado se sustenta? Como é que o município se sustenta? Através da arrecadação de impostos, certo? Então, quanto mais a cidade aumenta, mais necessidade eu tenho de arrecadação de impostos. Então, se a cidade cresce, eu não posso diminuir a quantidade de impostos. Eu não posso diminuir a arrecadação. Eu vou ter a necessidade de aumentar para poder sustentar toda a estrutura que o cidadão precisa para sobreviver. Pavimentar e abrir ruas. Sim, eu marquei. Por quê? Porque se eu aumentar a oferta de transporte público, eu preciso ter ruas estruturadas para esse transporte. Certo? Se eu não abrir ruas, não pavimentar as ruas, como é que esse transporte vai poder fluir? Como é que esse trânsito vai fluir? Se não tiver ruas pavimentadas. Então, essa foi a segunda questão. Na terceira, eu tenho assim: leia a seguir os pontos de vista de vários personagens sobre a situação em determinado bairro. Depois faça o que se pede. Vamos lá. Almir Simões, o fiscal da prefeitura, diz: minha função é fiscalizar, multar quando for preciso e fazer cumprir a lei. Pelo que tenho visto, esse bairro está muito barulhento. Esse foi uma das pessoas. Agora a segunda. Juscelia Leal, a moradora do bairro. Está insuportável. Os bares e restaurantes não respeitam os moradores e fazem barulho até altas horas da madrugada. Chega! Zeca Vieira, o diretor da associação do bairro. O bairro está dividido entre os moradores e os empresários. Precisamos chegar a uma solução que beneficie a todos. Aqui, um depende do outro. Mauro Sá, músico que se apresenta na região. O bairro está muito bom para os músicos. Com os shows que fazemos nos bares daqui, sustentamos nossas famílias. O bairro é o nosso ganha-pão. Então, eu tenho aqui 4 opiniões diferentes sobre uma determinada situação em um bairro. Eu tenho Almir Simões, Juscelia Leal, Zeca Vieira e Mauro Sá. Cada um falando sobre a mesma situação. Vamos lá, letra A. Qual é a questão central discutida pelas personagens dessa comunidade? O que é que todos eles falaram em comum? Sobre o excesso de barulho gerado pelos bares e restaurantes, certo? Então, o excesso de barulho é o problema central discutido pelos personagens desse bairro. Letra B. Abaixo, circule com um lápis azul o nome do personagem que faz parte do governo do município. Gente, desses 4 personagens aqui, quem é o representante do município? Almir Simões. Ele é o fiscal da prefeitura, certo? Almir Simões é o fiscal da prefeitura, então ele é o representante do município. E vai pintar de verde o que expressa a diferença de interesse das personagens dessa questão. Foi aqui, olha, o Zeca Vieira, que é o diretor da associação do bairro, que falou o seguinte: o bairro está dividido entre os moradores, que seria essa Juscelia Leal, e os empresários, certo? Representado aqui pelo cantor, pelo músico Mauro Sá. Precisamos chegar a uma solução que beneficie a todos. Aqui, um depende do outro. O que foi que Zeca Vieira falou? Ele ponderou os dois lados, tanto o lado dos músicos quanto o lado dos moradores. Os moradores que precisam, né? Claro, ter o restaurante para ir almoçar, o bar para poder relaxar. E o cantor que precisa do bar e do restaurante para sustentar sua família com o dinheiro que ganha com a música. Então, ele ponderou. Ele disse, a gente precisa dos dois. Os dois precisam de ambos. Então, temos que ter uma solução que agrade os dois. E aí, na letra C, reflita os valores mais importantes que devem ser colocados em prática para que essa comunidade seja capaz de resolver o problema descrito. Eu coloquei empatia. Por quê? Porque, como o Zeca Vieira falou aqui,
Eu preciso entender que um precisa do outro, certo? A solução que tem que beneficiar a todos. Então, a empatia é quando eu vejo a necessidade do outro. Eu vejo que ele é diferente, mas eu sinto a necessidade dele, certo? E aí chegar a um denominador comum, que é o que a gente consegue resolver. Vai continuar os shows nos bares e nos restaurantes. Mas será que eu posso colocar um som ambiente que só fique ali dentro daquele local, que eu tenha aquele aparelhinho para medir lá a altura do som na porta e que aquele som não ultrapasse os decibéis, certo? Que não ultrapasse ali a porta do restaurante, para que não incomode os vizinhos, os moradores que não estão no bar e no restaurante. Será que eu posso fazer isso? Ou botar lá, determinado horário eu posso fazer tal barulho, depois de determinado horário eu não vou fazer esse barulho, certo? Então, isso tudo é parte do respeito. Eu tenho que entender o outro, certo? A necessidade do outro. Eu tenho que ouvir os dois lados. E foi o que fez o diretor da Associação de Moradores. Ele queria ouvir os dois lados e entrar em um acordo, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia, certo? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, certo? E até a nossa próxima aula.